Olá pessoal, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre números, né? O conjunto dos números racionais e dos números irracionais, né? Essa aula deu um pouquinho de problema, um pouquinho de dificuldade, mas é normal. Em época de aulas remotas, nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Então, primeiro aqui, ó, nós estamos falando sobre os números irracionais. Ó. Vou marcar aqui para vocês, né? Vamos falar sobre os números irracionais. O que muitos de vocês já sabem, né? Números irracionais são aqueles números que são infinitos, né? Depois da vírgula existem infinitos números e que nós não conseguimos um padrão. Então, olha aqui, ó. Primeiro, a raiz quadrada de 2, tá? Ele é periódico porque, ó, olha a vírgula aqui, ó. Nós temos a vírgula nesse instante aqui, tá? E ele não forma um período, ó, 4, 1, 4. Olha, daria até a impressão que é voltar 4, 1. Mas depois vem 2, 1, 3, 5. Eu não consigo formar um padrão com ele, né? Vocês também tiveram aula pelo aplicativo do CMSP, para quem é do estado, para quem é do município não teve essa aula, tá? Então eu vou passar agora para vocês. Esse número, ele já foi casas de bilhões e o pessoal não conseguiram até hoje encontrar um período para ele, tá? Então, todos os números que forem raízes quadradas não perfeitas são números irracionais, ok? Bom, continuando aqui, né? Os números irracionais, nós temos aqui falando sobre eles, vocês já leram, eu não vou ficar tomando muito tempo não, mas eu vou aqui, ó, num exemplozinho aqui, tá? Ó. Por exemplo, as raízes quadradas dos números primos são números irracionais, tá? 2 é o único número par que é primo. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Raiz quadrada de 3, depois o próximo. Raiz quadrada de 5, passou para a raiz quadrada de 7. Assim, bem como seus opostos. Opostos são o quê? São os números negativos, ok? Então, todo número irracional forma um conjunto que recebe o nome de I, conjunto dos irracionais. Agora é com você. Nós tivemos o exercíciozinho aqui, o primeiro, que teve bastante dificuldade, né? Ó, olha só, eu vou trocar aqui um pouquinho a caneta, tá? Raiz quadrada de 10. Ele é racional? Não, ele não é racional. Vamos relembrar o que é racional? Racional é todo o número que eu posso representar na forma de A sobre B. Mas esse A e esse B, eles têm que pertencer aos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros. E esse B tem mais um detalhezinho. O B, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Então, esse A aqui e esse B, ele só pode ser representado por números inteiros, tá? E o B, aqui novamente, diferente de zero. Ah, então toda fração é racional? Não, não é toda fração que é racional, não. As frações racionais são aquelas que nós podemos representar com A e o B com números inteiros, ok? Por que eu falo que não todas as frações? Veja bem, nós temos as frações da trigonometria. Raiz quadrada de 2 sobre 2. É fração? É. Mas essa raiz quadrada de 2 aqui para nós não é um número inteiro e nem se transforma num número inteiro, ok? Diferente que, em alguns casos, eu posso ter o número representado por raiz e esse número ser um quadrado perfeito. Então, nesse caso, eu posso representar ele como A sobre B. É um pouquinho confuso, né? Então, ó, raiz quadrada de 10, voltando aqui, ó, voltando aqui, não é racional, porque eu não consigo representar ele da forma de A sobre B com A e B sendo números inteiros, porque raiz quadrada de 10 não consegue ser um número inteiro. Já a raiz quadrada de 100 é racional? Sim, raiz quadrada de 100 é racional. Por quê? Raiz quadrada de 100, nós sabemos que é quanto? Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Com isso, eu tenho que ele é um número racional. Ah, mas como assim ele é um número racional? Porque eu posso representar ele na forma de A sobre B. Observa que tanto o 10
quanto o meu número 1 são números inteiros, ok? Então, aqui vocês vão fazer a análise, né? Vamos chegar na conclusão seguinte, que o número 10, ele é o quê? O número 10, ele é irracional. E a raiz quadrada de 100 é racional. Por que a raiz quadrada de 100 é racional? Ela é racional porque eu consigo representar ela na forma de A sobre B. Ok? Espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Então vamos lá, vamos continuar as nossas atividades, né? Eu vou dar só uma limpadinha aqui para não ficar tão poluída a nossa imagem, né? Espero que vocês realmente estejam compreendendo o que está sendo feito aqui, ok? Eu não vou apagar tudo, vamos passar para a segunda parte aqui, que fala o seguinte: Alfredo está querendo obter uma representação decimal finita exata para o número raiz quadrada de 6. Nós sabemos que raiz quadrada de 6 não tem como, ele é um número irracional, porque não existe um número multiplicado ele por ele mesmo que dê 6, ok? A 3, aqui houve bastante confusão. Na 3, escreva os 5 termos seguintes da sequência. Olha só, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6. Qual que é o próximo? Raiz de 7. Qual que é o próximo? Raiz de 8. Qual que é o próximo? Raiz de 9. Qual que é o próximo? Raiz de 10. Qual que é o próximo? Está faltando, que ele pediu 5, né? Está faltando a raiz de 11. Então, aqui, ó, o que faltou eu colocar entre eles? A vírgula, né? Que ele vinha colocando, a vírgula, né? Faltou eu colocar a vírgula. Aí a pergunta, quais delas são irracionais? Não perguntou, pessoal, desses aqui. Perguntou dos próximos seguintes da sequência aqui, tá? Os alunos vieram e colocaram esse aqui, ó. Então, ele quer saber quais são irracionais, está perguntando isso aqui, ó. Raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, raiz de 11 são irracionais. Por que não a raiz de 9? Porque raiz de 9 é um número inteiro. A raiz quadrada de 9 são 3, tá? Então, o único que não é irracional aqui é a raiz de 9. Eu estou falando da sequência nova que foi criada, ok? Bom, a número 4 era simples, né? Identifique como número racional ou como número irracional. Aqui, ó, todo número finito, eu vou marcar aqui para vocês o primeiro, tá? Ó. Todo número finito, 4,25, não tem reticências, não tem segmento em cima do 25. Ele é racional. Raiz quadrada de 81. Opa, raiz quadrada de 81 é um número exato, é 9. Portanto, ele também é racional. Já a raiz quadrada de 50, não existe nenhum número que ele vezes ele dá 50. A raiz quadrada de 50, esse sim, é irracional, ok? Negativo 76, ele é um número inteiro. Ah, é negativo, mas é um número inteiro. Então, ele também é racional. 1/3. 1 é número inteiro. O 3 é número inteiro. Aqui nós temos a representação de A sobre B, com A e B pertencente aos números inteiros. Ele é racional. A letra F, 0,0061. Oh, não formou padrão. Opa, mas ele não tem reticências. Ele não tem um símbolo do segmento em cima. Ele é finito. É racional. Negativo, raiz de 18. Opa, não existe nenhum número que eu multiplico ele por ele mesmo que dê 18. Então, esse aqui é irracional. O próximo, 48.799. É um número inteiro. Número inteiro. Eu posso representar ele na forma de fração. Eu posso colocar o tracinho da divisão e o número 1 embaixo. Fechou. Agora, o próximo. O próximo, olha só. 7, 17, 177, 1777 reticências. Dá-se entender que toda vez agora que eu vou colocar o número 1, eu aumento sempre um 7. Com isso, não forma período. Então, aqui nós estamos falando de um número irracional. E a última, 8,43, 43, 43 é a reticências. Observa que eu estou repetindo quem? 43, 43, 43. Isso é
uma dízima periódica. Eu consigo representar esse número na forma de A sobre B com números naturais. Nós já estudamos isso, tá? Então não vou me prolongar muito, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Essa daqui, ó, teve alguns alunos que acabou confundindo, porque realmente quando nós estamos estudando, aí o professor fala assim, né? Vocês fazem divisão com calculadora, fala, professor, esse monte de número depois da vírgula. Aí eu falo para vocês, coloque até 2, tá bom. Mas veja bem, coloque até 2, tá bom, porque quando nós estamos estudando, nós não estamos estudando o que está falando aqui, ó. Mário estava fazendo esta divisão. Cansado, não quis mais continuar. Marisa olhou e disse, na verdade, você não precisa continuar. Assim já dá para perceber qual é o resultado. Marisa tem razão? Explique por quê. E depois apresente o quociente da divisão. Sabe o porquê? Ó? Primeiro aqui, ó, eu tenho 9 dividido por 7. Ok? 9 dividido por 7 dá 1. Aqui, eu vou selecionar o 1 aqui, ok? Daí, 7 vezes 1 dá 7. Para 9 restam 2. Opa, restou 2. Esse é o resto nesse momento. Depois vocês já aprenderam que depois que eu acabar a divisão do número inteiro, eu coloco a vírgula aqui e vou colocar quantos zeros forem necessários. Eu posso colocar infinitos zeros aqui. É onde eu abaixei o zero, né? Ó, olha ele aqui, ó, e virou 20. Daí eu vou continuar a divisão, ok? Deu 20 dividido por 7, aí ela veio e colocou 2 aqui, ó. 7 vezes 2, 14, sobrou 6. Sabe por que ela vem abaixando o zero? Sabe por que ela pode parar? Aqui, ó, esse 2 aqui, ó. Esse 2 está novamente repetindo esse 2 aqui, ó. Então, ó, quando eu coloquei esse 2 aqui, ó, que deu o 2 aqui, ó, né? Aqui na hora que eu acrescentar o 0 aqui também, vai dar o mesmo 20 daqui. Ah, então vai voltar a dar esse 2 aqui. Depois que vai sobrar 6, abaixar o 0, vai dar 60 de novo. Ah, então vai dar 8 de novo. E assim por diante. A partir deste momento agora, a dízima ela fica periódica, ó, vai dar 2, vai dar 8, vai dar 5, vai dar 7. Realmente a letra não fica legal, você já sabe por quê, né? Vai dar 1, vai dar 4 e vai repetir 2, 8, 5, 7, 1, 4. Então aqui o que basta colocar? Os nossos 3 pontinhos, a nossa reticência, porque se trata de uma dízima periódica, ok? É isso, pessoal. Espero que tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço do seu Profetuber, Claudio Ney.